Olá pessoal, vamos prosseguir com as nossas aulas então? Isso aí, vamos entrar propriamente agora no assunto de grandeza. Olha a definição aqui, grandeza são todas as coisas que podem ser medidas. Grandeza são todas as coisas que podem ser medidas. Assim nós podemos classificar como grandeza o tempo, a velocidade, a distância, custo, consumo, massa, altura e etc, etc. Tudo isso aqui pode ser medido, nós podemos medir o tempo, a velocidade, a distância, o custo, o consumo, a massa, a altura. E para cada uma das grandezas vai aparecer a sua unidade específica, né? Geralmente definida pelo sistema internacional. Agora vamos à parte fundamental aqui. É interpretar o que são grandezas diretamente e inversamente proporcional. Se duas grandezas aumentam ou diminuem na mesma razão, essas grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, quando eu analiso duas grandezas, se essas duas aumentam ou diminuem na mesma razão, essas grandezas são diretamente proporcionais. A gente viu razão na aula anterior, tá? Foi por isso que eu coloquei razão lá. Agora, se uma grandeza aumenta numa razão inversa à outra, essas grandezas são inversamente proporcionais. Recapitulando, para a gente passar por exemplo, que vai ficar bem claro. Se duas grandezas aumentam ou diminuem na mesma razão, essas grandezas são diretamente proporcionais. Agora, se uma grandeza aumenta numa razão inversa à outra, essas grandezas são inversamente proporcionais. Só para situar, porque alguém pode falar, mas o que é inverso? Inverso é isso aqui, ó. 4. Qual é o inverso de 4? É 1 sobre 4. 5. Qual é o inverso de 5? 1 sobre 5. Agora, qual é o inverso de 1 sobre 3? Agora eu estou de trás para frente. É 3. E o 1 está aqui. Certo? O inverso é isso. Resolvido, vamos para o primeiro exemplo. Exemplo de grandezas diretamente proporcional. Bom, esse exemplo que eu dei do que é inverso, pessoal, é matemático, vale para qualquer situação. Isso, o inverso de um número é aquilo ali. Grandezas diretamente proporcional. Então, eu vou fazer um exemplo que eu já sei que é diretamente proporcional, mas eu vou me comportar, falar como se eu não soubesse, para você entender como a gente faz a resolução, tá? Então, vamos aqui. Eu trouxe esse exemplo aqui. Vamos ler ele aí. Com 5 quilos de trigo, Dona Maria faz 100 pães. Quantos pães Dona Maria fará com 20 quilos de trigo? Então eu tenho a grandeza trigo, tenho a grandeza pão. Eu preciso identificar isso aí, tá? Então vamos começar. Identificando as grandezas. Eu tenho a grandeza trigo, e tenho a grandeza, tá no plural, né? Pães. Então vamos colocar aqui. Você vai ver que é bem simples. Ela tem 5 quilos de trigo. E ela fez os 100 pães. Cada coisa no seu lugar. Agora com 20 quilos. Quantos pães ela vai fazer? Então, essa é a incógnita. Eu quero saber isso aqui. Ó. Quantos pães ela vai fazer com os 20 quilos? É isso. 5. Olha. Você pode até copiar aí. Ó. Com 5 quilos de trigo, Dona Maria faz 100 pães. Quantos pães Dona Maria fará com 20 quilos? Ora, vamos usar uma regrinha que é muito comum, que às vezes nem precisa, porque depois que você pega o treino, você faz tranquilamente. É a regrinha das setas. É o seguinte, a grandeza trigo era 5, passou para 20. Então, vamos considerar a seta saindo do menor e para o maior. Então, aqui tem menos, que é o 5, e aqui tem mais. Então, ela está vindo nesse sentido aqui. Agora, vamos olhar aqui. Ó. Com 5 quilos,
ela fez 100 pães. Com 20 quilos, ela vai fazer mais ou menos? Ela vai fazer mais. Então, aqui também vai ser mais que aquilo ali. Então, a seta vai ficar com o mesmo sentido. O menos vai estar aqui e o mais vai estar aqui. Quando as setas ficam no mesmo sentido, significa que as grandezas são diretamente proporcionais. E aí, grandeza diretamente proporcional. Nós vamos simplesmente montar isso aqui. 5 quilos está para 100 pães. Olha lá. 5 quilos está para 100 pães, como a gente viu nas proporções. E é igual a 20 sobre x. 5 quilos está para 100, assim como 20 está para x. E aí é só multiplicar cruzado. E você vai achar a resposta. Então, 5 vezes x, 5x, igual a 20 vezes 100. 20 vezes 100 é 2.000, gente. 10 vezes 100 é 1.000. Isolando o x que eu quero, é 2.000, o 5 passa a dividir. Isso é uma conta muito fácil de fazer, né, gente? Isso dá 400. De cabeça. Olha. 4, 8, 12, 16, 20. 400 pães. Então, com os 20 quilos, ela vai fazer 400 pães. Agora eu quero que você veja a imagem das grandezas diretamente proporcional. Vamos montar as frações com o que eu tenho aqui. Ó. Agora você olha aqui. Ó. Você vê que aqui eu fiz 5 está para 100, assim como 20 está para x. Agora nós vamos montar a fração aqui, para fazer uma conferência. Ó. 5 está 5 sobre 20, 100 sobre x. Mas o x eu encontrei, então 400. Isso aqui é só uma maneira de conferir. Então vamos simplificar. Aqui nós vamos trabalhar o tempo todo com simplificações, tá? Eu posso dividir o numerador e o denominador, tem que ser pelo mesmo número. Eu posso dividir por 5. Então eu vou dividir o 5 por 5, dá 1. E vou dividir o 20 por 5, dá 4. Aqui já está pronto, gente. Porque eu vou cortar um 0 com 0, um 0 contra o 0, sobrou 1 sobre 4. Então, a interpretação, que é o fundamental aqui, ó. A grandeza trigo aumentou 4 vezes. Mas a grandeza pães, também aumentou 4 vezes. De 1 para 4, de 1 para 4. Então, por isso, são grandezas diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Deixa eu comentar uma coisa com você. Você pode fazer essa etapa aqui sem se preocupar com o desenho, mas a interpretação é a mesma, tá? Você vai olhar assim, se com 5 kg de trigo eu faço 100 pães, com 20 eu faço mais. Se eu aumentar trigo e aumentar pães, então as grandezas são diretamente proporcionais. Então já vai direto, você multiplica cruzado. Multiplica cruzado. E aí você vai chegar nisso aqui, ó. Nessa fase aqui, ó. 5 vezes x, 5x. 20 vezes 100, 2.000. Tá? Mas é uma ideia. Você pode seguir a regrinha das setas, que dá certo sem problema. Bem, vamos para um outro exemplo aqui. Ó. Vamos tirar esse. E vamos para esse aqui. O que envolve grandezas inversamente proporcionais. Mas eu vou me portar como se eu também não soubesse, tá? Então, o que diz aqui? Um carro com velocidade média de 100 km por hora leva 8 horas para fazer um determinado percurso. Se ele fizer esse mesmo percurso em 4 horas, qual foi a velocidade média? Então, com a velocidade média de 100 km por hora, ele gasta 8 horas para fazer um determinado percurso. Mas se ele fizer essa viagem em 4 horas, qual foi a velocidade média? É muito simples, mas nós queremos evidenciar isso aí. Tá? Então vamos lá.
Nós temos a grandeza velocidade. Vou por aqui. A grandeza velocidade. Grandeza velocidade. E temos a grandeza tempo. Se gastou para fazer essa viagem. Então aqui estão identificadas as duas grandezas. Vamos começar bem desde o começo, porque depois fica mais tranquilo, né? A velocidade que foi dada, 100 km por hora. 100 km por hora. E ele gastou 8 horas. Se ele fizer essa viagem em 4 horas, qual foi a velocidade média? Então, a pergunta está aqui. Olha, vou colocar de novo, para você, inclusive, copiar se for o caso. Um carro com velocidade média de 100 km por hora leva 8 horas para fazer um determinado percurso. Se ele fizer esse mesmo percurso em 4 horas, qual foi a velocidade média? Então, você tem que colocar cada coisa no seu devido lugar. Velocidade sobre velocidade, tempo sobre tempo. Agora nós vamos fazer a história da setinha. Bom? Eu vou partir do menor para o maior. Bom, tem 4, tem 8. Então o menor está aqui. Então eu vou para o maior. O maior está lá. Agora eu vou analisar aqui. Ó. Andando a 100 km por hora, de velocidade média, gastou 8 horas. Ora, se eu quero passar para 4 horas, o que tem que acontecer com a velocidade? Eu tenho que ser mais rápido. Para poder chegar mais cedo. Então, aqui vai aumentar. Então, você vai ver a ideia do inversamente. A setinha, como eu estou saindo do menor, tem que obedecer o mesmo critério. Por maior, ó, ela foi na direção do maior, aqui também tem que ir. Então, ela vai ficar virada para cá. Como as setinhas estão em sentidos opostos, eu tenho aqui grandezas inversamente proporcional. E aí, como que fica? Agora você tem que ter atenção. Quando a grandeza é inversamente proporcional, você já vai fazer a multiplicação direta aqui, ó, em linha, na horizontal, ou em paralela, você pode também falar assim. Você vai multiplicar 100 vezes 8 e x vezes 4. Tá? É mais tranquilo até para resolver. Então, fica 100 vezes 8, que é igual a 4 vezes x. 100 vezes 8 é igual a 4 vezes x. A multiplicação não importa. A ordem dos fatores não altera o produto. Aqui dá 800 e ali tem 4x. Isolando x, né? Só passei para o lado de cá. O 800 vai ser dividido pelo 4. Consequentemente, isso dá 200. E isso aqui é velocidade. 200 km por hora. Obviamente, para ele diminuir o tempo da viagem de 8 para 4, ele tem que dobrar a velocidade. Vamos novamente ver como fica isso aqui, ó, nas frações, para fazer uma boa interpretação. Agora a gente pega como está aqui, ó, tá? Para a gente fazer aquela esqueminha. Então, 100 está para o x, e eu encontrei o x, 200. E o 8 está para 4. Nós vamos simplificar. 0 com 0, 0 com 0, sobrou 1 para 2. E aqui, nós vamos simplificar, dá para dividir tudo por 4. O 8 divide por 4 dá 2. E o 4 divide por 4 dá 1. Ó, você vê que é exatamente o contrário. A grandeza, a velocidade, dobrou. Dobrou. E o tempo de viagem foi dividido por 2. Então, o que aconteceu? Que fica de 1 para 2, 2 para 1. Então, você vê que, como eu mostrei agora há pouco, são grandezas inversamente proporcional. E aqui está a representação da inversa. 1 sobre 2 é o inverso de 2 sobre 1. E o que diz a definição de grandezas inversamente proporcionais? Aqui, ó.
Se uma grandeza aumenta na razão inversa a outra, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, eu acho que aí você entendeu tranquilamente, tá? A grandeza velocidade saltou de 1 para 2. E a grandeza tempo saiu de 2 para 1. É assim que você tem que interpretar. Por isso são grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Nós vamos fazer ainda mais alguns exercícios de forma preliminar, praticamente, sem entrar diretamente no seu material. Mas é importante que fique bem clara essa ideia de grandeza diretamente e inversamente proporcional. Até mais.